Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Eclesiastes 5:1. Diz assim a palavra sagrada do nosso Deus: quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifícios de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Curve sua cabeça. Peça ao Senhor para que fale com você, para que esta voz entre no seu coração e mude tudo, corpo, alma e espírito. Pai, nós invocamos o teu poder nesta manhã. A tua voz é a voz que nos move, é a voz que conhece o nosso destino, alimenta o nosso momento e nos dá força para seguir no processo. Fala conosco nesta manhã. Nós queremos entrar em batalha contra todas as vozes do mal que tentam roubar a boa semente de cair numa terra fértil. Estamos disponíveis para viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te amamos e bendizemos o teu nome, porque sabemos que estás aqui para a glória de Jesus. Amém. Deus, ele não procura volume. Deus, ele procura quem está disposto a honrá-lo. Existem ambientes que atraem a glória de Deus, mas existem ambientes que bloqueiam a glória de Deus. E esse é o nosso desafio. O culto não necessariamente acontece porque eu estou aqui. A manifestação da presença de Deus não necessariamente acontece porque eu canto, porque eu choro, porque o braço arrepia, porque eu trago um amigo. Deus é que diz a forma que Ele quer ser cultuado, não somos nós. Quando eu quero dar um presente para alguém e quero agradar esta pessoa, eu busco informações sobre ela. Eu pergunto o que ela gosta, que cor ela gosta, que modelo ela gosta, porque não posso dar um presente baseado no meu gosto. Se eu quero agradar alguém, eu preciso entender qual é o gosto que esta pessoa tem. Assim é o culto. Eu não consigo agradar a Deus entregando a Ele o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Eu preciso conhecer a Bíblia e entender como Ele gosta de ser adorado, como Ele quer ser adorado. E o problema é que quando eu cultuo a Deus de um jeito que Ele não gosta, de um jeito que Ele não quer, não há manifestação. Para que temos que ter a manifestação? Porque só existe libertação, mudança de vida, se houver manifestação. Eu sou alguém que ama culto. Se eu pudesse, eu moraria em um culto. Aqui a gente é tão forte, aqui a gente é tão bonito, aqui parece que tudo dá certo, não é verdade? Aqui a gente tem um sentimento de uau, eu sou quase um super-homem. Mas você não mora aqui, você não vive aqui, você não trabalha aqui, você não cria seus filhos aqui, seu casamento não é construído aqui, relacionamentos profundos também não acontecem aqui. Aqui é como se fosse uma funilaria. A gente traz os carros para dar uma arrumada, mas a rodagem não é aqui, é lá fora. E se eu não tenho a manifestação de Deus, a minha vida é sempre igual. E se ela é sempre igual, cada batalha tira algo de mim, e eu não reponho,
Cada batalha arranca um pedaço de mim e eu não reponho. Eu consumo combustível nos estresses da vida e eu não reponho. E aí o fatal acontece. Você quebra. Existe um jeito de entrar na presença de Deus. Existe um jeito de tratar Deus também como alguém comum. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Existe um louvor que é como um incenso que sobe até o Senhor, mas existe um louvor que é só barulho, como acontece ou vai acontecer semana que vem no Sambódromo. Um monte de gente cantando alucinada. Salomão diz: prestem atenção como vocês vão na casa de Deus. Prestem atenção. Ele não está falando, olha, quando você for, não repara se tem pecado escondido. Antes de falar do pecado, ele está falando de uma postura, de um jeito de ir à igreja. Uma postura que é visível. Presta atenção em como você vai, porque Deus observa como você se move diante dele, como você reage diante dele, qual é a sua postura. Não sei se você se lembra, depois de 40 anos pastoreando no deserto, Deus aparece a Moisés, e tem uma sarça pegando fogo no meio do deserto. A sarça é um arbusto extremamente comum, mas aquele pega fogo e ele não consome, o fogo não destrói. E Moisés olha aquilo, fica impactado e diz: deixa eu ver o que é. E ele vai se aproximando, e quando ele vai se aproximando, em Êxodo 3:5, Deus fala uma coisa para ele. O que Deus fala para ele? Você lembra? Não se aproxime. O que você tem que fazer? Tira a sandália do pé, porque esse lugar aqui agora é um lugar santo. Por que é santo? Quantas vezes alguém já passou por ali? Talvez a cabra fez cocô ali, muitas vezes a ovelha passou ali, um monte de lagarto passou ali, mas porque existe a consciência que a presença de Deus está ali. Opa, eu vou tirar o sapato, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Antes de Deus revelar a Moisés a missão, antes de dizer como vai usá-lo, o poder que vai ser derramado na vida dele, Deus está ajustando a postura dele. Sim, meu irmão, a postura é importante. A forma como eu me porto na presença de Deus, a forma como eu canto, a forma como eu ouço, a forma como eu reajo, a forma como eu reverencio, a forma como eu demonstro para mim mesmo diante de quem eu estou, e o quanto Ele é grande e poderoso. Isso pode mudar tudo. Tire as sandálias. Não há coincidência de santidade. Há um comportamento diferente que atrai a presença de Deus. Há um comportamento que faz fluir a glória de Deus. Você não pisa num solo santo de qualquer jeito. Você não atrai a presença de Deus de qualquer jeito. A bagunça atrai demônios, mas a organização atrai a presença. O desespero atrai demônios, mas a consciência de uma centralidade atrai a presença de Deus. Deus não opera na bagunça, Deus opera na presença. Deus opera na ordem, na decência. É isso que eu quero ministrar hoje. Por isso que Salomão diz: olha, presta atenção como você entra. Eu quero ensinar você, porque um dos meus papéis como pastor não é trazer pregações apenas para que você saia gritando, mas é ensinar e pastorear. Eu não tenho condição de fazer gabinete com todo mundo aqui. Eu creio na liderança pela pregação. Eu creio que enquanto eu prego, eu também aconselho, eu oriento as ovelhas que Deus confiou ao meu rebanho. E eu quero que nós comecemos a elevar o nível de reverência na casa de Deus. Se nós queremos uma manifestação, veja, eu não quero reverência para que o show seja bonito. Aqui não é espetáculo. Mas nós queremos reverência para que aumente o nível de transformação dentro de você, para que a presença de Deus se manifeste mais, para que o seu coração seja mais tocado, para que exista uma graça sendo derramada de um jeito diferente, para que você saia cada culto que você vem aqui ainda mais tomado de glória. É como se Deus olhasse do céu dizendo: o culto da Lírio, eu derramo tudo que eu tenho para derramar, porque eles estão realmente focados na minha presença, sem distrações, sem olhar para o lado. Então, para isso, não dá para entrar num ambiente conversando alto.
Quando você entrar por essas portas, a gente abre o auditório 1 hora antes. Entra com reverência. Quando você estiver aqui, procura pensar no Senhor. Procura entender que tem painel de LED, tem luz, e tudo aqui é muito moderno, e eu gosto. Mas aqui é a casa de Deus. Algumas religiões precisam ter uma imagem grande para a pessoa lembrar de Deus e tal. Mas a Bíblia diz, Jesus olhou e disse: olha, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu não preciso ter símbolos, eu não preciso ter um monte de coisa para me emocionar, porque a verdadeira fé está dentro da minha alma. Então, quando você entrar, para de resolver coisa no celular. Tem gente que na hora da palavra está mexendo no celular. Na hora do louvor, está mexendo no WhatsApp. Está rindo, está reparando. Isso não é neutralidade. Isso é irreverência. É falta de educação conversar com alguém olhando no celular. É falta de educação, alguém está falando com você e você digitando uma mensagem. É falta de educação. E algumas vezes a gente está tão desesperado por um milagre, e Deus quer falar conosco, Deus quer ensinar verdades, e nós estamos dividindo a atenção, porque a verdade é, se eu não presto a atenção devida, é porque talvez a minha alma não creia que é Ele que está aqui. Em Ezequiel capítulo 22, verso 26: os seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas. Olha o que os sacerdotes não fazem. Eles não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Além disso, fecham os olhos quando a guarda dos meus sábados, de maneira que sou eu que sou desonrado no meio deles. Deus está dizendo, eles não separam o que é santo, o que é profano. Eles não separam o que é bom e o que é mal. E quando tudo vira normal, a glória vai embora. Quando tudo vira aceitável, eu cultuo de todo jeito, eu canto de qualquer jeito. Quando eu tenho vontade, eu levanto a mão. Quando eu não tenho vontade, eu fico sentado mesmo. Quando eu tenho vontade, eu canto bem alto. Mas quando eu não tenho vontade, eu canto com uma má vontade dos infernos. Quando eu tenho vontade, eu sirvo. Quando eu não estou, se eu misturo, se eu não distingo o que é bom e o que é mal, o que é santo e o que é profano, a glória vai embora. E aí você vai perceber que pode chorar 3 litros d'água na igreja. Você pode cantar, mas se eu não tenho uma reverência à presença, a glória vai embora. Salomão diz, presta atenção quando você entrar na casa de Deus. E quando você entrar, ele continua dizendo em Eclesiastes, aproxime-se para ouvir. Aproxime-se para ouvir. Para ouvir. Quem quer ouvir, quer obedecer. Ouvir é, me ensine, Senhor. Eu estou disposto a mudar meu comportamento. Eu estou disposto a aceitar novas instruções. Jesus diz em Lucas 11, 28: antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mas hoje as pessoas conversam muito. Conversam, mexem em celular, ouvem como admiram um talk show, um programa de TV, uma palestra, uma orientação superficial. Deus me trouxe aqui para dizer que a palavra é a manifestação do céu na sua vida. A palavra é a maior profecia que existe sobre você, porque a palavra, ela aponta para o que vai acontecer e o que Deus deseja sobre você. E Deus está trazendo a gente nesta manhã para dizer, eu gostaria e quero reverência. Reverência na minha presença, temor e tremor, para que a minha glória tenha espaço para consumir o que tem que ser consumido, para libertar o que tem que ser liberto. Não é sobre dopamina, não é sobre braço arrepiado, não é sobre frio na barriga. Eu sou pentecostal, eu amo um grito, eu amo uma emoção, eu amo uma música que toca a alma, mas não é sobre isso. Isso aí é muito bacana, mas é como um salgadinho que tem muito sabor, mas não tem proteína, não tem nada ali dentro que vale a pena. Então eu vou dizer para você que uma música que me faça chorar, uma palavra que me emocione, um ambiente é como um salgadinho, se não tiver reverência para que a presença manifeste. O arroz e feijão
requeijão, a proteína não está no arrepio no braço, mas está enquanto eu me organizo para dizer: eu estou diante da maior presença que existe, e eu vou mostrar a esta presença o quanto eu a respeito, o quanto eu a amo, e o quanto eu quero que ela venha com tudo sobre mim, manifestando sua glória e sua graça, e não só sobre mim, mas eu oriento quem está comigo, oriento meus filhos, porque nós queremos a presença. Quem honra se cala para receber. Quem honra se cala para receber. Não tem nada mais importante para resolver agora do que receber a palavra de Deus. Não tem nenhuma reunião, não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum parente, não tem ninguém internado, não tem nem morto. Não tem nada mais precioso do que ouvir aquele que sabe todas as coisas, que está falando com você agora. Se você quer uma vida nova, se você quer o poder de Deus do alto, se você quer ouvir a presença de Deus e sentir, você precisa começar a tirar as sandálias. Você precisa começar a cantar decente. Precisa começar a orar para valer. Precisa começar a ouvir a palavra e anotar a palavra. Precisa começar a ter reverência. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 15, verso 8, que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Ele detesta. Mas pastor, Deus não ama sacrifício. Ele ama, mas Ele detesta quando é o ímpio que está fazendo isso. Mas Ele tem prazer na oração do justo. Não é porque o ímpio canta errado, não é porque o ímpio ouve a palavra errado, mas é porque o coração dele não está rendido. Então ele canta, ele vem para a igreja, ele vai na Bipower e compra um livro, compra uma Bíblia, mas o coração dele não se rende. Ele está fazendo aquilo como um show, como um encontro comum. Ele não quer mesmo aquilo, ele quer dopamina, ele quer emoção, ele vicia. E vou te dizer, tem gente viciada em culto, porque o culto gera química em você. A música gera química em você. A pregação do pastor gera química em você. Faz bem, é gostoso, envolve a gente, dá emoçãozinha, dá friozinho na barriga. Mas a Bíblia diz que Deus detesta o sacrifício. O que é o sacrifício? A oferta, o dízimo, a oração, o louvor, a vinda para a igreja, o quilo de alimento que você traz, um amigo que você traz. Se o teu coração não está rendido, tudo isso não vale nada. Não vale. Mas a oração do justo, isso transforma. Deus está nos convidando nesta manhã a recuperar a paixão pela presença, a realmente fechar os olhos e dizer: Deus, eu tenho um monte de problema para resolver. Olha, eu tenho um problema atrás de problema, eu não estou bem, mas Pai, se é para fazer para Ti, eu vou fazer direito, eu vou cantar direito, eu vou levantar a minha mão, e o céu vai olhar para cá e vai ver que alguém que está realmente interessado num Deus que manifeste o seu poder e a sua glória. Não é para orar como se eu fosse um qualquer, é orar com paixão, é fechar o olho. E a oração nem sempre é fácil. A oração tem vezes que é pesada, tem vezes que a gente não tem vontade, mas eu não estou nem aí, porque eu vou trabalhar sem vontade. Eu pego o ônibus sem vontade, eu pago conta sem vontade, eu tenho que aguentar pessoas insuportáveis sem vontade. A gente aguenta chefe sem vontade. Agora para Deus não. Se eu não tiver vontade, eu não vou. Você acha que Jesus teve vontade de morrer na cruz do Calvário por você? Não. Por 3 vezes ele deixou claro qual era a vontade dele. Qual era? Pai, se for possível, me tira daqui. Pai, se for possível, me arranca daqui. Mas que não seja feita a minha vontade, a tua. Então ele está dizendo: não é minha vontade estar aqui, mas já que é a tua, bora morrer na cruz. Pode pregar aqui. Eu podia dar uma palavra, vi um batalhão de anjos, matava todo mundo. Mas como a vontade do Pai é que eu morra para salvar a humanidade, então prega aqui os pregos, põe a coroa de espinho, pode vir o que for. E quando eu cumpro a vontade de Deus, mesmo sem vontade, o domingo chega. E quando o domingo chega, eu ressuscito. Quando o domingo chega, a unção brota. Quando o domingo chega, aquilo que parecia ser o meu fim mostra que é a glória. Deus não quer você do seu jeito, Deus quer você do jeito dele. Quem manda é o Senhor. Quem tem regras é o Senhor. Não sou eu que digo a minha adoração é assim, não. Ele já escreveu como é que eu tenho que adorá-lo. Não, o jeito que eu oro é assim, não. Ele já escreveu qual é o jeito que eu tenho que orar. Já sabe qual é o jeito que você tem que orar? Levanta a sua mão, ore comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós não podemos bloquear a unção de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 15, verso 8, uma exortação muito forte, é um soco no baço. Este povo me honra com os lábios, mas o coração, cadê o coração? O coração é vontade, é desejo, está longe. Fala comigo, barulho não é adoração. Não, barulho não é adoração. Posso até manifestar adoração fazendo barulho, mas só barulho não é adoração. Adoração não nasce daqui. Adoração nasce daqui. Eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu vou criar uma cultura de reverenciá-lo. A Bíblia mostra que Deus responde à reverência. Lá no Antigo Testamento, lá em 2 Crônicas 7, ainda no Antigo Testamento, debaixo da época da lei, os israelitas viram a glória de Deus. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, num tempo onde a manifestação do Espírito não era como nos nossos dias, mas havia uma reverência que trouxe a presença e a manifestação no Antigo Testamento, no templo. Quando eles viram a glória, o que eles fizeram? Ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. Ninguém ficou relaxado, mascando chiclete, olhando para o lado, olhando para cima, sei lá, bocejando. Não. Quando houve um sinal de que a glória estava se manifestando, homens e mulheres caíram prostrados diante da glória, reverenciaram a glória. Ninguém continuou normal. Olha, não falem comigo, não me chame, pessoal, por favor, não olhe para mim, porque agora eu só tenho um objetivo: eu quero a glória, eu quero a presença. É sobre isso que tem que acontecer nos nossos cultos aqui. É sobre isso, querido, é sobre isso que nós temos que aumentar. Pastor, só quer dizer que a nossa igreja não tem reverência? Tem, mas nós queremos um novo nível de glória, e nesse ano da sabedoria nós vamos cultuar ainda com mais reverência. Não viemos aqui para brigar, não viemos aqui para exigir, nós viemos aqui para manifestar o poder de Deus. Cada culto um grande culto, o melhor culto é o próximo, e cremos que o Deus que viemos buscar, Ele é o Deus que pega quando eu entrego o meu coração a Ele. Ele pega um homem quebrado que se rende e põe em pé. Ele pega uma mente perturbada que se rende e organiza. Ele pega um corpo doente, mas alguém rendido, e cura, arranca o tumor, arranca o caroço. Eu não estou pregando porque eu quero uma plateia organizada. Não é sobre ser plateia, é sobre filhos que desejam a manifestação da glória do Pai, e por isso se entregam de corpo, alma e espírito, e uma nova nuvem de glória descerá sobre nós. Eu vejo cultos ainda mais intensos, eu vejo ainda mais conversões, eu vejo nós temos que ter problemas ainda mais com o espaço, porque se a glória aumentar o nível aqui, multidões ainda maiores virão para este lugar, saindo do interior de São Paulo, saindo de outros estados, porque o que atrai pessoas não é tecnologia, o que atrai pessoas não é discurso, o que atrai pessoas é a manifestação plausível da glória de Deus. Pessoas virão, se houver glória. Não é sobre oratória, não é sobre beleza, não é sobre cafeteria, não é sobre louvor, é sobre a manifestação da glória. E a glória não vem porque eu estou bonitinho, a glória não vem porque eu estou arrumadinho, a glória vem porque eu reverencio, tiro a sandália, é porque eu tomo cuidado para vir. Eu venho já me consagrando, eu não venho no carro brigando com a esposa, eu não venho no carro ouvindo música mundana, eu venho no carro adorando, queimando, fritando na presença. E quando eu entro aqui, eu já entro dando a paz do Senhor e o coração dizendo: é hoje que vai acontecer o que nunca aconteceu, é hoje que eu vou ser pego do jeito que nunca foi pego, é hoje que o Espírito Santo vai me tomar do jeito que nunca antes. Vai ter capetolândia, vai ter um monte de problema, vai ter gente que não gosta de mim, mas eu tenho só um foco. Qual é o foco? Eu vim encontrar aquele que muda tudo, eu vim encontrar aquele que transforma tudo. Você acha aquilo que procura, querido. Se você veio procurar confusão, você vai achar. Se você veio procurar defeito,
defeito, você vai achar. Se você veio procurar problema para desistir, você vai achar. Mas se você veio procurar unção, você também vai achar. Se você veio procurar poder, você também vai achar. Se você veio procurar cura, você também vai achar. O que é que você veio procurar? Olhe para o teu coração e você descobrirá onde está o teu tesouro. Assim diz a Bíblia: no meu coração quero o maior tesouro que há, é a presença daquele que transforma todas as coisas, que muda todos os ambientes. Quantos vieram atrás da presença de Jesus aqui nesta manhã? Aleluia. Nós queremos a presença, ansiamos por ela. Daniel tem um decreto de morte sobre ele. As pessoas querem que ele mude a sua postura, porque ele orava 3 vezes por dia. E as pessoas odeiam quem tem constância. Daniel 3 vezes por dia orava. E aí vão até Dário, pedem para Dário, dão a ideia maligna de Dário fazer um decreto de quem orasse nos próximos 3 meses a outro Deus que não fosse Dário, que seria jogado na cova dos leões. E aí a ideia era alcançar Daniel. Eles não falaram para Dário que o objetivo era Daniel, porque Dário gostava de Daniel, mas fazem Dário tomar uma decisão rápida, sem pensar. Há um perigo, quando a gente toma decisões sem pensar, porque tem pessoas mal intencionadas que querem que a gente decida rápido para nos prejudicar na nossa decisão. E Dário assina um decreto prejudicando alguém que ele gosta, mas ele já assinou um decreto. E quando Daniel soube que quem orasse a partir daquele decreto iria ser jogado na cova dos leões, sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele poderia ter orado debaixo da coberta, no banho, porque a oração você pode fazer em qualquer lugar, mas ele preferiu e disse: eu vou continuar orando do mesmo jeito, porque ameaças não vão quebrar meu costume, ameaças não vão mudar meus hábitos. Daniel não vai para a cova dos leões porque ele orou. Daniel vai para a cova dos leões porque o decreto não mudou seus hábitos. Porque não adianta continuar orando de um jeito diferente para me submeter ao decreto. Tem muito decreto que vão vir na sua vida nesses dias, para abalar sua adoração, sua reverência, sua fé. Você chegar aqui abatido e dizer assim: eu vim. Mas não é só vir, é vir como de costume. Não é só orar, é orar de costume. Não é só cantar, é cantar de costume. E algumas vezes, para cantar de costume, cantar nos hábitos, diante de alguns decretos que aparecem, sangra a alma. Mas é assim que Deus fecha a boca do leão. É assim que o sobrenatural acontece. Eu estou pregando para alguém aqui que está quase abandonando o jeito que sempre fez. E essa palavra é como uma mão indo te resgatar no fundo do poço, dizendo: volta hoje, volta, porque eu ainda não acabei. A postura que honra a Deus é a postura que se expressa em temor e dependência, mesmo quando o chicote da vida estrala, mesmo quando nada funciona. É entrar na casa de Deus dizendo: a minha cabeça está perturbada, mas agora eu vou no templo, como diz Abacuque 2:20, no santo templo do Senhor, e eu vou calar toda a terra para ouvir aquele que fala comigo. Eu vou cantar com força, vou cantar com alegria, como diz o Salmo 100, verso 1 e 2. Olha, esse salmo é incrível. Leia comigo no 3, Salmo 100, 1 e 2. 1, 2, 3. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. E agora? Com não é entrar na presença: ai, ui, vou morrer, vou desistir, Deus me livre. É entrar na presença dizendo: santo, poderoso. Quando eu chegar naquele portão, ai meu Deus do céu, é culto. Oh Senhor, eu vim te adorar, meu Pai. Que maravilha se nós chegarmos à casa de Deus cantando. Já pensou se a partir de quinta-feira todas as pessoas que entrarem aqui entrarem cantando, irem para a cafeteria cantando, entrarem nas lojas cantando e levar seus filhos para o Kids cantando? Vai acabar a murmuração, vai acabar a reclamação. E onde há cântico, há presença, porque Ele está em meio aos louvores, Ele habita em meio aos louvores. Nós vamos ter a igreja mais apaixonante
apaixonante do mundo. Não é porque chamamos lírio, não é porque estamos aqui, não é porque o prédio é bom. Nós seremos a igreja mais apaixonante do mundo, porque nós amamos a manifestação da presença. E onde Deus se manifesta é irresistível. Onde Deus se manifesta é impossível parar de ir. Onde Deus se manifesta, você traz amigo, você traz inimigo, você traz quem gosta e quem não gosta. Porque onde Deus se manifesta, tudo se torna leve, feliz e agradável. Salmo 134 diz: levantai as mãos em rendição. Olha lá, glória a Deus. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Mas você não fez o que o versículo manda. 1, 2, 3. Faz, meu filho. Não. Peraí. Ele manda você fazer duas coisas. O que é? Levantar a mão em direção ao santuário e fazer o quê? Então depois que a gente leu o versículo, faltou a parte do quê? Então vamos fazer direito. 1, 2, 3. Bendiga o Senhor, Santo, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, digno de glória, louvor e adoração. Bendiga o Senhor. Ah, nós amamos a Tua presença, Senhor. É assim que Ele quer ser cultuado. Sabe como Ele gosta de ser cultuado também? Quando Deus quebranta seu coração, você se ajoelhar. Algumas vezes você observa algumas pessoas na hora do louvor de joelho. Isso é bíblico, está lá. Salmo 95, verso 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. É quando sua alma quebranta. E a posição de ajoelhar-se é uma das posições mais humilhantes que existem. Eu só me ajoelho para um. Só tem um que eu me ajoelho. Eu exponho a minha vulnerabilidade. Postura é isso. Mas tem a postura que bloqueia. É a conversa, é a desonra. Em Amós 8:5, o povo no meio do culto está preocupado quando é que a lua vai passar para eles voltarem a vender cereal. É o camarada que chega na igreja já querendo ir embora. Quando é que o pastor vai parar de falar, meu Deus? Como fala esse homem, Jesus? Pelo amor de Jesus, que fala mais como da cobra. Eu tenho que fazer um monte de coisa, estou corrido. É aqui, ó. Quando acabará a festa da lua nova para que vendamos o cereal? É o camarada que antes da bênção apostólica, ele já está querendo ir embora. Ele quer pegar o carro dele, porque só ele é importante, só ele tem compromisso, só ele tem família. O restante aqui é tudo filho de chocadeira. Só ele é importante, só ele tem. Não, o restante aqui não almoça, não janta, não tem nada para fazer. É um bando de desocupado. Isso aqui desonra a Deus. Distração na palavra. Tiago vai falar sobre a mente dividida em Tiago 1:8. O homem de mente dividida é instável em tudo. É quando você está num lugar com a cabeça em outro, você é instável. Está aqui, mas está pensando lá. É instável. Você não aguenta nada. Você é fraco. Está na empresa e está pensando na família. Você tem que estar com a cabeça onde você está. Algumas vezes você tem que olhar para si mesmo e falar: o que eu estou fazendo aqui mesmo? Por que eu vim mesmo? Para lembrar. Eu vim adorar a Deus. Opa, é verdade. Então por que eu estou pensando no boleto agora? Por que eu estou pensando naquela conversa difícil? Que a reunião é só sexta-feira. Por quê? Jesus, me perdoa. Vem para cá, cabeção. Vem para cá. Vem para cá, porque a minha mente não pode ser instável. Se a minha mente for focada, eu serei alguém firme naquilo que vou fazer. O louvor frio. Deus não gosta de louvor frio. Em Apocalipse capítulo 3:16, ele vai exortar sobre o primeiro amor. Olha, você não é nem quente nem frio, você é morno. E o morno, eu tenho náusea, eu tenho nojo, eu vomito. É quando a gente trata o santo como comum. Quando a gente fala assim: não deixa seu filho em pé no banco. Eu não gosto que pisem no meu sofá. Eu não gosto. Mas aqui a gente fala assim: não deixa a criança em pé em cima do banco. Mas o que tem a ver? Se a gente começar tudo, não tem nada a ver. Daqui a pouco aqui vira a casa que a gente quer. A reverência. Não é porque não tem vitrais
Um dia um rapaz falou para mim assim: pastor, a igreja está deixando de ter cara de igreja, porque a igreja, ela precisa ter cara de igreja. Eu disse para ele: mas o que é a cara de igreja? Então eu preciso ter um pé direito de 30 metros, eu preciso ter um altar imponente, uma mesa de mármore, eu preciso ter cadeiras de poltrona, eu preciso ter vitrais na parede para ter cara de igreja? Se a Bíblia aponta que nós somos templos vivos da habitação de Deus. A igreja pode ter cor preta, pode ter cor rosa, pode ter bolinha azul com listra laranja. A reverência não está na parede, a reverência está em mim. Vós sois templos vivos. A reverência, porque se eu tiver que fazer um prédio reverente para eu ter reverência, eu nunca serei reverente. A reverência está aqui, porque eu sou a igreja. E ser igreja é no carro, é em casa, é na faculdade, é na rua, é no corpo. A gente não pode vir para a igreja, na casa de Deus. E eu sei que muitas pessoas são novas, mas o jeito que a gente se veste também é importante. Nós aqui nunca vamos cobrar que você vista uma roupa social, não. Mas nós não viemos à igreja para sensualizar. Barriga de fora em igreja não combina. Roupa marcada em igreja não combina. Você vem com uma calça leg, não combina. Pastor, não combina. A Bíblia fala que a gente tem que adorar a Deus. No Salmo 96, 9, não é na beleza do meu corpo, mas adorem ao Senhor, e o esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Paulo vai falar em 1 Coríntios 6,19 que o corpo de vocês é santuário de quem? Do Espírito Santo. Então eu não vou de qualquer jeito, eu não vou diante de uma autoridade de qualquer jeito. Eu não uso terno, eu uso terno em casamento, mas eu vejo o ambiente, é um ambiente mais formal, eu vou diferente. A gente nunca vai cobrar roupa de marca, pelo amor de Deus, paleta de cor, frescura. Não é sobre gourmet, não é sobre chiqueza, mas é sobre dizer: puxa vida, eu vou ver a presença mais nobre que há, eu vou me organizar. Eu não vou de qualquer jeito, eu não estou indo para um clube, eu não estou indo para uma praia, eu não estou indo para um shopping, eu estou indo para a presença de Deus. Então eu vou pegar a melhor roupa que eu tenho, vou pegar o que eu posso fazer de melhor. Pode ser que não é uma roupa de marca, de grife, mas é a melhor que eu tenho. E eu vou me apresentar ao meu Deus, eu vou fazer o melhor que eu tenho para Ele. E eu encerro dizendo: ensine seus filhos a serem assim. Quando eu estou lá no lounge, eu já falei, eu não quero criança correndo na igreja. Nós temos muitas coisas boas aqui, mas nós não somos um shopping, nós somos a casa de Deus. O espaço família é o lugar onde você vai ficar com o seu filho. Aquele espaço é pedagógico, porque voluntário não cuida de filho lá, é você que cuida. Para que tem um espaço família? Porque a semana inteira é corrido, você não tem tempo para ficar com o teu filho. Lá você senta e vai ver o teu filho brincar. Não é para pegar o celular, é para você olhar o teu filho brincar. Você ver, perceber teu filho. Tem criança crescendo que o pai nem está percebendo. Tem criança que você acha que ainda é um bebezinho. Pega no colo para você ver. Já tem uns 15 quilos a mais do que você imagina. É lá. O lounge não é a área social de shopping. O lounge também é a igreja. A criança pode brincar no brinquedão. Saiu do brinquedão, põe de sapato. Não é para ficar andando de meia. Aqui não é a casa de vocês, não é a minha casa, é a casa de Deus. Aí eu estou lá assinando um livro com o maior carinho. Vem uma criança escorregando e ai, que bonitinho. É bonitinho, mas eu estou ensinando desde cedo para essa criança que aqui ela pode fazer o que ela quiser. Então, se criança ela não tem regra, ela vai ser um adolescente que não tem regra. Ela vai ser um adulto que não tem regra. E aí começa quem não tem regra, vira a casa da mãe Joana. Ensina teus filhos a reverência. Compra devocional, vem para a igreja, ora antes. Filho, você vai para o Kids, você vai ficar lá. Você vai aprender, explica para o teu filho o que é o Kids. Explica a importância. Não é assim, a mãe quer ouvir a palavra, você vai ficar lá. Ai de você se não ficar, eu te arrebento. Não, senta com ele, explica. Se ele não consegue ficar, fica um dia lá com ele. Tenha paciência, explica. Tem criança que demora para aprender, é criança que tem medo. Explique. E quando os pais
honram a Deus, os filhos também honram. Se os seus filhos estiverem honrando a Deus, eles também vão honrar. Então essa semana, vou te dar algumas dicas. Quando você entrar na Lírio, ore, toda vez que você chegar aqui. Faça uma oração lá no lounge, aqui dentro, andando. Entre cantando, entre cantarolando. Entre. Ainda que a voz desafine, ainda que você desafine respirando, mas canta. Põe um foco. Desligue as distrações. Honra a Deus com o teu corpo. Vem com uma roupa que honra a Deus. E aí você é inteligente para saber a roupa que honra a Deus e a roupa que não honra a Deus. A roupa que honra as tuas curvas, teu corpo, e a roupa que honra a santidade do Senhor. Isso aqui não sou eu que vou te dizer, é você que sabe. Permaneça até o fim. Ensine teus filhos. Repita comigo: onde a honra visível, a glória se manifesta. Eu quero encerrar lendo de novo o livro de Eclesiastes. Põe para mim o Eclesiastes, o primeiro versículo que lemos aqui. Põe de novo. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Deus não quer um culto cheio. Deus quer um culto santo. Deus não quer barulho. Deus quer manifestar a glória. Eu não quero rotina, eu quero a presença. Se você entende isso, fique de pé agora diante de Deus. Já se alinha aí diante dele. Ele está na sua frente agora. É sério, ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Ele está agora aí de frente a você. E ele quer manifestar a glória dele. Ele está diante de você. A luz é moderna, o LED é moderno, mas ele é perfeito e eterno. O nosso Deus não é moderno porque ele é eterno. Quem é eterno não se moderniza. Quem é eterno já é perfeito em tudo que faz. Nós queremos a reverência. Fecha os teus olhos agora. Nós vamos nos alinhar diante dele. Nos alinhar para que ele olhe para nós e diga: uau, como ele me deseja, como ele me quer, como eu sou o foco dele, como eu sou tudo para ele, como ele se organiza para me receber. A gente se organiza para receber um parente, a gente se organiza para receber um amigo, a gente se organiza para receber até quem a gente não gosta. E diante de Deus é tudo bagunçado, é tudo de qualquer jeito. Não, é ele que me transforma. Vem, Espírito Santo, nos alinhamos para ti. Tu és o maior de todos. Tu és o Santo Deus. Reverência ao Senhor. Reverência ao Senhor. Reverência ao Rei. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Entre por suas portas com ações de graças. Nós queremos combater da nossa vida o desleixo. Queremos combater da nossa vida a falta de foco, Senhor. E nós agora declaramos do nosso interior que toda a nossa vida te louvará. Nós declaramos que o Senhor será o primeiro, o Senhor será o maior. Eu vou cantar com vontade, eu vou orar com vontade, eu vou vir para a igreja queimando de vontade. O diabo que lute, porque ninguém vai roubar a minha adoração. Celular não vai roubar a minha adoração. Conversa não vai roubar a minha adoração. Inimigos não vão roubar minha adoração. Não, vícios não vão roubar minha adoração. O Senhor é o maior, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o Deus da minha vida. Comece a levantar a sua voz dizendo isso para Ele. Vai exaltando o nome dEle, vai dizendo que Ele é o maior, vai dizendo que nada é mais importante do que Ele. Não tem filho, não tem esposa, não tem marido, não tem amanhã. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Eu quero a manifestação de Deus, porque eu não quero só chorar, eu não quero só cantar, eu não quero só arrepiar. Eu quero ser transformado, eu quero ser ativado, eu quero ser preenchido, eu quero ter uma vida de verdade. Comece a adorá-lo para que a manifestação venha. Comece a adorá-lo para que o poder flua. Comece a adorá-lo, enverga aí, murcha a barriga. Oh meu Deus do céu, estufa esse peito. Comece a orar como alguém que crê no que está fazendo. Comece a orar como alguém que sabe com quem está falando. Comece a clamar a presença de Deus e dizendo: eu te quero na minha vida, eu te quero. Está aqui o meu culto, Senhor, está aqui o meu culto. Queima o mal, queima o pecado, queima a distração. E onde a glória se manifesta, onde o poder vem, é impossível parar, é impossível parar, é impossível.
Aleluia, aleluia, aleluia. Reverência ao Senhor, 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 reverência, reverência ao Senhor, reverência ao Senhor, reverência ao Senhor, reverência, reverência ao Senhor, reverência, reverência ao Senhor, reverência ao Senhor, reverência ao Senhor. Receba a nossa reverência, receba, Pai, receba o nosso respeito, receba, meu Pai, a nossa admiração, receba, meu Deus, receba a nossa santidade, receba, Pai, nós te reverenciamos, ó Cristo. Aleluia, reverência ao Senhor. Reverência ao Senhor. Deixa a glória de Deus tomar você. Dá liberdade a essa presença para vir. Fecha os olhos, não olha para ninguém. Deixa essa santidade te envolver do alto da cabeça à planta dos pés. Sinta a alegria da presença. Sinta que a glória do Deus Todo-Poderoso está sobre ti. E esta glória te impulsiona a viver milagres. Paulo adorou numa cela e a cela caiu. Daniel foi fiel antes de uma cova e os leões não fizeram nada. Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram-se firmes na Babilônia e a fornalha não os queimou. Oh, meu irmão, a santidade e a reverência vai te salvar. Ela vai te salvar desse buraco, ela vai te salvar desse abismo, ela vai te salvar dessa perseguição. Reverência ao Senhor, reverência ao Senhor, reverência ao Senhor. Se você fizer do jeito que Ele quer, Ele virá do jeito que você precisa. Se você fizer do jeito que Ele quer, Ele virá com a glória necessária para tirar você daí. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá! Muito bom dia! Muito bom dia, começando mais um nosso Pensiore. Bom dia, 9 horas da manhã. Vamos acordar, quem já acordou. Que Deus te abençoe. Bom dia quem está aí preguiçosamente tomando seu café. Bom dia quem já está no batente faz tempo. Tem gente que já está na luta faz tempo. Muito bom dia para você. Meu desejo é que Deus nos pegue nessa manhã. Seja muito bem-vindo e bom dia. Se você está a primeira vez aqui também, manda o seu alô para mim. Bom dia, bom dia. Fala, primeira vez aqui, pastor. Bom dia, Nova Chavantina, Mato Grosso. Bom dia, Pará, Belém. Lá de Bahia, o Lauro de Freitas. Bom dia, Apucarana. Bom dia, povo de Deus, lá de Gravatá, Pernambuco. Bom dia, Paraíba, Rio, São José do Rio Preto. Bom dia, gente, vamos lá. Vamos subir essa barrinha aqui mais rápido. Bom dia, Londrina. Bom dia, Marisete Serra Azul. Bom dia, vamos mandando aí. Não consigo ver todos juntos, mas vão mandando que depois eu vejo todos. Se você está a primeira vez aqui no Pensiore, manda a minha primeira vez. Primeira vez, pastor. Bom dia, Palmas. Bom dia, Campo dos Goitacazes. Bom dia, Guarulhos. Bom dia, Maripá. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Santa Catarina. Vai deixando o seu like. Exagero Seara. É isso aí, vamos deixando o like. Itaúna, Minas Gerais, São José dos Campos, Palmares dos Índios, Chique, Bahia, tá sempre por aqui.
Bom dia, é uma alegria, gente, ter vocês aqui comigo. Bom dia, primeira vez aqui, ó, da Geni. Bom dia, Geni. Seja muito bem-vinda à sua casa aqui. Pense e ora é a nossa casa. Quem pensa e ora chega mais longe. Quem pensa e ora alcança o que ninguém alcança. Seja muito bem-vindo ao nosso programaço desta manhã. Você é uma bênção de Deus e me motiva sempre estar por aqui. A gente está numa série muito bacana. O que fazer? O que você escolhe para ser feliz? O que você escolhe para ser feliz? E hoje a gente vai falar de um tema muito delicado e de dois fatores também que não caminham juntos, que é passado versus promessas. O passado versus as promessas de Deus. É um tema que, quando a gente ouve assim de início, fala, pô, eu já sei, mas tem muita coisa na nossa vida que não desanda, porque a gente é o maior inimigo da promessa. Nós somos inimigos. O passado ele é tão vivo, é tão feroz na nossa vida, que ouvir a promessa de Deus nos causa espanto e incredulidade. Então a gente vai falar sobre esse ringue, onde tem dois titãs nele. O passado de um lado e as promessas de Deus de outro. E o quanto que isso é poderoso. Eu vou dizer para você, tem pessoas que vêm à igreja, que ouvem pregações, ouvem a palavra, sentem que é Deus falando com elas. E o passado que elas alimentam extermina a promessa do coração da pessoa. Uma das coisas importantes quando a gente fala de promessa, viver promessa, é entender que Deus ele não mente naquilo que nos promete. Ele prometeu. Mas não é porque Deus prometeu que eu vou viver naquele tempo, ou que eu vou viver a todo custo. A promessa é como um cheque. Eu te prometo. Só que você tem que ir no banco compensar. Não é doa a quem doer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porém, o cumprimento da promessa requer critérios para que eu viva esta promessa. Não basta Deus prometer para mim. Eu preciso trabalhar e estar habilitado para viver o que Ele prometeu para mim. Eu preciso estar enquadrado em princípios. Eu preciso estar pronto. Lembra do povo hebreu? Deus não prometeu para eles uma terra prometida? Deus pode ter prometido para você um casamento. Deus pode ter prometido para você uma cura, uma vida excepcional. Deus pode ter prometido para você um amor, uma fé, uma paixão. Deus pode ter prometido para você uma viagem. A verdade é que o fato de Deus ter prometido não requer que você vai ficar sentado com o bumbum na cadeira o tempo todo, esperando que a promessa de Deus pegue você no colo e coloque você no lugar de destino. Não é assim, lindão, que funciona. Qual foi o tempo necessário para que o povo de Deus entrasse na promessa? O tempo para o povo de Deus entrar na promessa foi exatamente o tempo necessário para o passado sair da vida deles. Enquanto o Egito, Deus os tirou do Egito, mas enquanto o Egito estava neles, no jeito de falar, de se comunicar, de andar, de reagir aos problemas, Deus não abriu a porta da promessa. Então, o fator limitador da promessa é o passado. Escreva isso no chat para mim. O fator limitador da promessa é o passado. O passado é o fator limitador da promessa. Não tem jeito. Quanto mais passado você tem, e passado todos temos. A gente não está falando aqui de ter amnésia, de ter Alzheimer. Não. Aqui eu estou falando sobre aquilo que aconteceu e o quanto que isso ainda interfere na minha vida. Aquilo que aconteceu, que eu não edito, eu não edito, eu não mexo com ele. Não tem o que ser feito.
já foi, já aconteceu, já quebrou, já está tudo danado. Agora, se o passado se mantém vivo, pujante, ele vai limitar a promessa. Eu quero trabalhar com vocês com um texto muito conhecido, para a gente tentar entender o que a gente tem que fazer para migrar desse passado para uma promessa. Eu vou ser sincero para vocês. Teve 3 anos da minha vida, 2013, 2014 e 2015, foram anos importantes para mim. Beatriz Francisco de Medeiros, obrigado pela semente, minha irmã. Deus é bom em todo o tempo todo, diz ela. Deus te abençoe, querida, que o Senhor te fortaleça. 2013, 2014, 2015 foram 3 anos complicadíssimos para mim. Por quê? Porque Deus me colocou numa posição de destaque. Eu fui eleito o presidente da igreja, do ministério. Eu era muito novo, tinha 27 anos. Eu tinha muita coisa para realizar, muitos sonhos, mas ainda um pouco imaturo. E ao invés de mergulhar nas promessas que Deus tinha para mim, aprender, desenvolver, crescer, ler, eu me enrosquei com o meu passado. Qual foi o meu passado? O passado foram as situações que fizeram contra mim. Então havia política, havia muito comentário, havia boataria, a velha guarda da igreja não me aceitava, porque eu era muito novo, porque eu não conseguiria desenvolver um bom trabalho, porque isso, porque aquilo outro. Enfim, ao invés de mergulhar nas promessas, de entender que Deus estava gerando algo em mim, e eu deveria olhar para isso, seguir em frente, eu me enrosquei em ficar discutindo e tentando resolver o que já tinha sido feito. O passado não se edita. Olha, gente, lidar com o passado é uma das coisas mais idiotas que pode existir na vida de uma pessoa. Porque o passado você vai gastar toda uma energia e ele não se altera. Quem morreu, morreu. Quem foi, foi. Quem falou, falou. Quem disse mal, disse mal. Não tem jeito. Então eu quero ler um texto de uma mulher que tem um passado terrível. Está na Bíblia, tá? Ela tem um passado terrível. Ela foi pega em flagrante de adultério. Ela foi arrastada com roupas e trajes, se é que ela estava vestida, por meio de uma exposição pública, carregando uma marca de uma mulher promíscua e prostituta. E a religião com pedras nas mãos para arrebentar com aquela mulher. Vou ler o texto. João 8, do 8 ao 13. Fala assim, E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Ou seja, pegaram ela na prática sexual. E na lei, Moisés mandou que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, ou seja, constrangidos, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que lhe disse. E disse-lhe:
mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E ele lhe disse, nem eu também te condeno. Agora, vai-te e não peques mais. Aqui existe uma pessoa que tem um passado conturbado, um passado de vergonha. Ela errou. E por mais lágrima que essa mulher derramasse, nada diante dos homens, diante da história, iria anular o que ela fez. Escute, o passado, eu sei que isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. O passado não se altera. Você pode chorar, você pode bater a cabeça contra a parede, você pode dizer que você foi um burro, que você foi um tolo, você pode dizer que você deveria ter ouvido tua mãe, deveria ter ouvido teu pai. A verdade nua e crua é que, por mais que você se puna, tudo isso é perda de tempo. Com o passado não se conversa, com o passado não se dialoga, com o passado não se conversa. A única finalidade do passado é aprendizagem. Escute isso com toda a tua força. O que eu estou te ensinando aqui é lei de ouro. Então, não converse com o seu passado. Não pergunte nada para o seu passado. Não fique lá, por quê? Mas, nossa... Aí você fica relembrando conversas de alerta que falaram para você. Você fica revivendo. Putz, se eu não tivesse ido em tal lugar, se eu não tivesse ouvido tal pessoa, se eu não tivesse... Não adianta. Passado, você só visita ele para aprender. Escuta, escreva isso no chat. Passado só serve para aprendizagem e nada mais. Escreva isso no chat. Passado só serve para aprendizagem, nada mais. Só aprendizagem. Se você não tem estrutura para aprender com ele, não visite o quarto do passado. Se você não tem estrutura para pegar um bisturi e dissecar o que aconteceu, não visite o quarto do passado. Deus não visita o quarto do passado. Não há nada de bom lá. Nada, nada, nada. Passado só é aprendizagem. Ana Paula, obrigado pela semente. Ok? Então tem uma mulher que foi pega em ato de adultério. João 11. É terrível. Não tem o que falar. Ela está lá sujeita, quieta, envergonhada, contra fatos não há argumento. Ela foi pega no ato de adultério. Ela não tem o que se justificar. Ela está vivendo numa sociedade que é contra a mulher, é contra os direitos da mulher. A gente nem sabe cadê o homem. Ela não estava adulterando sozinha. Cadê o homem? Não tem um homem. Ela está lá sozinha. E Jesus aparece ali. Porque Jesus sempre aparece. Você pode não ver, você pode não perceber, mas na vida que você está vivendo, Jesus sempre aparece. Jesus sempre aparece para alguém que chega arrebentado. Jesus sempre aparece para alguém que está aflito. Jesus sempre aparece. Ele está ali. Ele está ali. E ele está em silêncio. Porque quem tem domínio não tem pressa. Ele está em silêncio. Ele abraça a mulher. Há muito falatório em volta dela. Há muito falatório porque a vontade do ser humano é que o teu passado te defina. Essa é a vontade. É por isso que aqui eu bato muito forte no Pensiore a respeito de quem você ouve, de quem você visita, porque o passado, ele não aceita não ser o detentor da sua vida. Tem pessoas que não aceitam você ser livre das consequências dos seus erros. Tem pessoas que não aceitam, depois de tudo que você fez, você ser feliz. Tem pessoas que querem que o seu passado defina o seu futuro. Elas andam com você, elas sorriem para você, elas beijam você, elas falam que você é uma bênção, mas elas, no fundo da alma delas, elas têm pedra nas mãos e elas querem porque querem que você seja definida pelo que você fez. É aqui que Jesus entra. É aqui. Tem gente que só quer o teu bem se o teu bem for algo ruim. Ruim em relação a ela. Nunca quer ver você melhor do que ela, nunca quer ver você à frente dela, nunca quer ver você prosperando. Olha, escute uma coisa que eu vou te ensinar aqui.
Tem pessoas que vão te ajudar, mas o que elas mais querem é que você seja definido pelos seus erros. Elas amam ver você definida pelos seus erros. São os fariseus com as pedras nas mãos aqui, ó. Aqui, ó, pedra na mão. Ela tem que morrer hoje. O que ela fez é muito grave. É feio. E eu sou um agente de justiça. E eu estou aqui para apedrejá-la, porque nós vamos livrar a sociedade dessa escória. Nós vamos livrar. O que tem de justiceiro não está escrito no gibi. O que tem de idiota justiceiro, gente que é podre, gente que é um lixo humano, que é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está escrevendo no chão. Enquanto isso tem um justiceiro. Não, eu sou o Sassá Mutema. Lembra da novela? Roque Santeiro? O Sassá Mutema, você é novo, produção, você não vai lembrar. Tô rico ou tô pobre? Ele fazia com o relógio. Não, eu vou fazer justiça. Eu sou o justiceiro. E Jesus está ali só de ouvido. Só de ouvido. Mas eles insistem. Fala alguma coisa, Jesus. E aí Jesus levanta e fala assim: se ninguém aqui, se todo mundo aqui for santinho, se não tiver pecado, manda bala. Atira a pedra nela. Se só for santo aqui, Santo Antônio, Santo José, São Pedro, São Benedito, São Raimundo, atira aí, meu. Atira a pedra aí, meu. Porque o passado dela é terrível mesmo. O passado dela vocês pegaram em flagrante. O passado dela é terrível. Vai lá. Você tem direito de falar. Mas só vai tacar pedrinha se for santinho. Só vai tacar pedrinha se tiver com a vida no altar, belezinha, sem pecado. E a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos, que o mais velho tem mais pecado que o mais novo. Do mais velho para o mais novo, as pedras foram caindo no chão, uma a uma, uma a uma, uma a uma, uma a uma. E foram embora. E aí o que Jesus faz? E é isso que eu quero te ensinar aqui. Ele fala algo para ela crucial. Vai-te. Vai-te e não peques mais. Eu quero me dirigir a pessoas que estão aqui comigo nessa manhã. Você está assistindo esse Pense e Ore e você tem um passado complicado. Você sabe que tem um passado complicado. E não é porque a vida foi ruim, não. Você fez escolhas erradas. Você não ouviu quem tinha que ouvir. Você foi tomado pelos desejos e beleza. Foi lá, se lambuzou onde não devia, pegou o que não devia, se enfiou onde não devia, falou o que não devia e hoje está aqui, na mão dos lobos, na mão daqueles que são seus algozes. E eles estão fazendo um muro, dizendo o seguinte: daqui você não passa. De hoje você não sobrevive. Porque o que você fez é grave. E talvez, se não existisse Jesus, se a cruz não fosse real, talvez eles teriam até razão. Talvez eu e você mereceríamos a morte. Mereceríamos acabar, taca a pedra. Mas tem um fator que você não pode esquecer. Há uma promessa. Jesus Cristo morreu pelo seu pecado. Escute o que eu estou falando aqui. Ninguém tem o direito de apontar o dedo na tua cara, impedindo que você tenha um futuro melhor, porque Jesus Cristo morreu pelo teu pecado. Escute o que eu estou falando aqui. Para de ser idiota, para de ser trouxa, para de ser babaca, para de ficar se abaixando para gente cretina, gente que está tão suja quanto você. Para de ficar se humilhando para gente que é tão podre quanto, que se veste de uma capa de santarrão. O que eu estou falando aqui hoje vai mudar a sua vida. Escuta o que eu estou pregando aqui. Escuta o que eu estou te ensinando aqui. Preste atenção. Esse vai-te de Jesus para essa mulher
É como se ele falasse o seguinte: te prenderam num quarto escuro, amarraram teus pés, amarraram tuas mãos, bateram em você e estava tudo certo para te matar. Eu cheguei aqui hoje, estou abrindo uma porta, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Esse vai-te é muito poderoso. E eu vou te explicar agora como sair do passado e ir para a promessa. Porque o passado é morra, a promessa é vida. Anota no chat. Eu vou falar sobre esse vai-te. Esse vai-te de Jesus para essa mulher é uma das coisas mais poderosas que eu já li na minha vida. É um Deus olhando para uma mulher que tem um passado sombrio e dizendo para ela, vai-te. Então anota. Vai-te significa, em primeiro lugar, deixe o seu passado para trás. Vai-te significa, deixe o teu passado para trás. Você já parou para pensar na situação dessa mulher? O estigma que ela ia carregar? A marca que ela ia carregar? O que queriam falar dela? Uma sociedade permeada pela hipocrisia procura uma vítima perfeita para tampar o sol com a peneira. É só pegar um boi de piranha para a boiada toda atravessar. As pessoas amam uma história dramática. As pessoas amam um pecador que o pecado dele explode. Por quê? Porque enquanto eu estou falando do pecado dele, o meu pecado está disfarçado. As pessoas adoram uma hipocrisia para tapar o sol com a peneira, para não ver. Adora falar do filho dos outros para não falar do próprio filho, que é tão pior quanto o filho dos outros. Adora uma crise no casamento dos outros, porque aí se distrai ao invés de olhar para o próprio casamento. Adora uma crise, as pessoas adoram. E aí Jesus olha para uma pessoa dessa. Estava todo mundo criando uma cortina de fumaça. Vamos criar uma cortina de fumaça aqui, vamos deixar essa mulher, vamos apedrejá-la. Para a gente não falar dos nossos adultérios, para a gente não falar dos nossos pecados. Vamos lá, vamos jogar o foco nela. Jogue todos os canhões de luz nela. E aí Jesus olha para essa mulher e fala, vai-te. Ele simplesmente disse, eu sei o que você fez. Eu sei por que você está aqui. Eu sei por que te trouxeram para esse lugar. Eu sei por que pegaram essas pedras. Mas saiba de uma coisa, eu perdoo você. E ao invés de você carregar essa cruz pesada, vai, larga. Meu Deus do céu, larga esse passado. Larga. Vai-te significa, abra mão desse passado. Vai, não é uma questão de merecer, não é uma questão de ser aceito, não é uma questão de se vão me entender, é simplesmente larga ele. Larga. Jesus está falando, eu não vou tocar mais no assunto. Eu não vou tocar mais no assunto. Então não toque mais no assunto. Não fale mais sobre isso. Largue o passado. Vai-te significa, ei, você não é mais isso. Você não precisa mais lidar com isso. Você não precisa mais falar com isto. Você não precisa mais se preocupar com isso. Vai-te significa largue esse passado. Largue. Jogue a roupa fora que te lembra disso. Jogue as conversas fora que te lembra disso. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está te dando uma oportunidade para você largar esta vida velha. Está entendendo? É Deus. Mas pastor, minha família, tua família é cocô do cavalo do bandido. Meus amigos, teus amigos são cocô do cavalo do bandido. Mas meus vizinhos, seus vizinhos são cocô do cavalo do bandido. Quem manda prender e quem manda soltar é Deus. É Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que tem, é Ele que resolve, é Ele que cura, é Ele que batiza, é Ele que dá esperança, é Ele que dá futuro, é Ele que pega você no colo, é Ele que te dá promessa, é Ele. E quem manda paga a conta. Quem manda resolve. Quem manda está falando, larga esse passado. Agora, se você não largar o passado, se você manter vivo o que tem que morrer, não vem encher a paciência de Deus depois.
não vem encher o saco de Deus depois. Esse vai-te, primeira coisa, simboliza: larga esse passado. Larga o passado. Segunda coisa que esse vai-te fala ao meu coração: vai-te, em segundo lugar, significa avance. Vai-te significa, em segundo lugar, avance. Avance. Mulher, vai-te, avance. Sai daqui. Quantas pessoas têm deixado as agruas da vida parado? Não é largar o passado e ficar parado. É avance. Avance. É vá estudar. É sair desse lugar do passado, esse lugar da sombra. Jesus está falando: avance, mulher. Vai fazer o que você não fazia antes. Eu estou limpando a tua ficha. Eu tenho sonhos para você. Eu tenho promessas. Ai, pastor, como é que eu saio do passado e vou para a promessa? Vai-te. Vai-te significa avance. Ande. Sai desta capa de paralisia. Sai, larga esse acaso, larga esse peso, larga esta vida, essa culpa, e vai-te. Vai-te significa visite lugares novos, converse com pessoas novas, se dê a oportunidade de conversar sobre outros assuntos, se dê a oportunidade de mudar o teu corpo, mudar a tua alma, mudar teu espírito. Vai-te significa larga esses costumes imbecis que não fazem bem para você, mas que você insiste em manter. Tem gente que tem até ritual para acordar, ritual para dormir, ritual para comer, ritual, hora para tudo. Se for um ritual, uma disciplina que faz você seguir em frente, avançar, meu irmão, agora se for uma rotina de praga, de morte, você repete a mesma coisa o dia inteiro. Para com isso, meu. Jesus está olhando para aquela mulher: eu peguei você em ato de adultério. Vai-te, avance, vai casar, vai arrumar um homem decente. Mas pastor, eu não mereço, eu mereço sofrer, eu fui pego em ato de adultério. Jesus está falando: sai do passado e vai para a promessa. Vai-te. Não baixa critério não, não baixa critério não. Vai com a cabeça erguida, vai com a capivara, tua ficha corrida está limpa. Vai, avance. 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 Sem mais e sem menos. Terceiro, o vai-te, além de largar o passado, larga esse passado, mulher. Isso para mim significa o vai-te. Vai-te, mulher. Avance. Mulher, vai-te. Terceiro, vai-te. Não pare. Não pare. É como se ele falasse para ela: ó, vai-te e não peques mais. Não pare. Larga o passado. Largou o passado. Top. Esqueceu? Você não precisa mais de nada disso. Você não precisa mais lembrar disso. Agora avance. Sebo nas canelas. Avance. E não pare. Por que não pare? Porque vão tentar parar você. Não pare significa oposição, conversa atravessada. Não pare significa: olha, você tem que continuar avançando sempre. Você vai cansar. Nem todos os dias vão ser bons. Nem todos os dias vai ser legais. Nem todas as conversas vão ser agradáveis. Tem gente que vai falar o contrário do que eu estou falando. Eu estou falando para você: você merece viver, você merece avançar. E tem gente que está falando: eu lembro do que você fez, 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 eu lembro do que você fez. Aí você vai ter um dilema. De um lado, Deus falando: eu te perdoei, eu estou dizendo para você: sai desse passado e vai para a promessa, eu vou te restituir, eu vou abençoar você, eu vou colocar em você o meu poder. E do outro lado tem gente falando: eu sei o que você fez,
fez, você não merece. Eita, pôr as manguinhas de fora, hein? Nossa, até parece que nunca errou na vida, eu sei. E aí você vai ter que entender uma coisa. Ei, mulher, eu peguei você no pior momento da sua vida. Eu peguei você com a boca na botija. Eu peguei você. Mas eu tô falando, não pare. Não pare, porque se você não parar, você vence. Escreva isso no chat. Se eu não parar, eu venço. Escreva isso no chat. Se eu não parar, eu venço. Se eu não parar, eu venço. Todo mundo escreve isso aqui para mim. Se eu não parar, eu venço. Jesus está falando, ei, não pare. Vai-te. Não pare. Não pare para cara feia, não pare para biquinho, não pare para conversa atravessada, não pare para indireta no Facebook, não pare para desaforo. Deixe os desaforados que briguem entre eles. Deixe que os que peguem pedras briguem entre eles. Não pare. Se você não parar, você vence. Se você não parar, você vence. Se você fizer no dia do desânimo, se você ficar em pé no dia da tristeza, se você conseguir dar um passo de fé no dia da tristeza agoniada, no dia que você não tiver esperança, se você conseguir continuar dando passos de fé, mesmo quando todo mundo fala o contrário, você vence, você vence. Se você não parar, você vence. Se você não parar essa luta, você vence. Se você não parar essa corrida, você vence. Você só perde se você para. Esse vai-te para essa mulher é poderoso demais, meu Deus. É algo poderoso, é surreal. Larga o passado. Avance. E não pare. Não pare. Se preciso for, respire, inspire. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Algumas pessoas, quando você está muito mal, fala que você tem que parar para descansar. Presta atenção. Descanso não tem nada a ver com folga. Descanso não tem nada a ver com viagem. Descanso não tem nada a ver com cama. Porque o nosso descanso está numa presença. Eu não viajo para me descansar minha alma. Eu viajo para me divertir. Eu viajo para ter tempo de qualidade com a minha família. Eu viajo para desfrutar de hotel, para desfrutar de uma comida diferente. Agora, descansar, eu descanso em Deus. Eu conheço muita gente que ficou vomitando. Eu preciso parar um pouco. Eu preciso parar. E até hoje não voltou. Parou e não voltou. Eu conheço gente. Escuta o que eu estou falando. Eu preciso parar um pouco. Eu preciso parar. Eu preciso sair um pouco de tudo. Está muito corrido. Eu preciso parar. Eu preciso parar. E aí o que a gente faz? O que a gente faz? Vai cair a bateria, produção? Mas dá para trocar sem cair? A produção já vai trocar a bateria aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso parar? Para quê? Aqui tá preto. Vou estar voltando, gente. Espera aí, só vou ajustar o foco aqui. Pronto. Dá mais uma melhorada lá, produção. Eu só preciso... Quem para, perde. Escuta. Cuidado para você não cair nessa. Cuidado para você não cair nessa. Não tira
Tira férias, mas não pare. Viaje, mas não pare. Tira um sábado para você ficar em casa, mas não pare. Não se ausente daquilo que você tem por sobrevivência. É nessa hora que o diabo entra. Quando você acha que tem que dar um tempo das coisas. Quando é que o namorado quando chega para namorado fala assim, ó, a gente tem que dar um tempo. É que o cara não tem coragem de dizer eu não te amo mais, porque não se dá tempo do amor. Não se dá tempo do amor, gente. Quando vamos cada um pro seu canto, vamos dar um tempo para esperar a poeira baixar. Na verdade, ninguém tem coragem de dizer a verdade. Qual é a verdade? A gente não quer estar mais junto. Não pare. Não vem com essa conversa fiada que tá cansadinho, não. Porque o tic-tac do relógio não para. O tempo tá rolando, meu irmão. Vem com esse mimimi não, que eu preciso descansar. Eu preciso parar. Você viaje, tenha seu dia de ficar em casa no sofá, mas não pare. Não entregue o ouro. Não vem dizer que você está bebendo e fumando, daqui a pouco está aí cheirando, voltando para o passado, voltando para a vida que Jesus te tirou, tudo porque é um frouxo que não sabe esperar em Deus e não sabe entender que é em Deus o seu refrigério. Não pare! Não pare! Deus está falando com gente aqui, não pare! Suporte o dia mal. Suporte o dia da angústia. Suporte o dia. Mas pastor, estão fazendo coisa feia comigo. Deixe que façam. Não pare. Porque se você parar, você perde. Tudo que o diabo quer, tudo que os teus inimigos querem, tudo que as pessoas que te odeiam querem, é ver você parado. Porque se aquilo que eles falam, se aquilo que eles pensam, se aquilo que eles tentam esfregar na tua cara surtir efeito para te parar, seu tonto, você está alimentando eles. Quando é que um apelido pega? Quando aquele que recebe o apelido sente. Se eu coloco o apelido em você e esse apelido mexeu com você, esse será o seu apelido. Por toda a vida te chamarão de cabeção. Ei, cabeção! Oh, não, eu não sou cabeção. É, cabeção, cabeção, cabeção. Você é um cabeção, cabeção. Por quê? Porque se eu falar que tu é um cabeção, e esse ouvir, cabeção, mexeu com o teu ego, mexeu com a tua cabeça, já era. Tu vai morrer sendo chamado cabeção. Se o teu adversário, se o teu inimigo te esfrega o passado na cara e faz você cambalear, e faz você parar, e faz você gemer, e faz você chorar, e faz você ir para a cama, já era. Ele vai esfregar esse passado o resto da vida na tua cara, seu tonto. Sabe por que teus inimigos estão tão poderosos e você tão fraco? Porque você para. Você não precisa tá feliz para avançar. Você não precisa estar contente para avançar. Você não precisa estar em paz para avançar. Você não precisa estar cheio de dinheiro para avançar. Vai, mulher, não pare. Não pare. Quarto, esse vai-te que Jesus disse para essa mulher significa, primeiro, largue o seu passado. Vai-te, avance. Vai-te, não pare. Quarto, vai-te, não desista. Não desista. Eu sei que parar e desistir são sinônimos. Ou podem parecer, mas são muito diferentes. Porque o parar é uma atitude. O desistir é um sentimento. Eu estou falando para você, não adianta ficar em movimento se dentro de você já desistiu. Eu não parei, pastor. Não grita comigo porque eu não parei, mas já desistiu. Não parou, não está numa cama.
não está sentado, beleza, não parou, mas desistiu. Dentro da alma não acredita, não crê na promessa, não crê que Deus pode reverter essa situação. As orações murcham, o louvor murcha, a fé murcha. Por quê? Eu não parei, eu estou aqui, ó, mas está aqui como? Parece um zumbi. Parece um zumbi. Está aqui, mas parece que morreu. Só falta enterrar. Vai trabalhar, dá até dó de olhar. Ninguém me culpa. Ninguém fala comigo, ninguém me atormenta, porque eu estou fazendo o que me pediram. Eu estou aqui, ó, eu estou aqui, ó, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Ó, eu não estou bem, mas eu estou aqui. Meu querido, não basta não parar. Jesus olha para aquela mulher e fala o seguinte, ó, vai-te, larga o teu passado, avance, não pare e não desista. É ter a alma pujante. Jogue para o alto essa ideia de desistir. Entendeu? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem o meu Deus é, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei o que Ele vai gerar em mim. Eu não desisto, eu não preciso de tapinha no ombro, eu não preciso de cafuné, eu não preciso de que fiquem falando palavrinha positiva do meu lado. E eu sei que a vida pode piorar. Se está ruim, irmão, pode piorar. Você está entendendo? Mas Jesus nunca nos chamou para andar por vista. Jesus nunca nos chamou para andar pegando coisa. Jesus nunca nos chamou para andar segurando coisa. Jesus nunca nos andou para ficar olhando temperatura. Deixa eu ver a temperatura hoje para ver se o dia vai ser bom ou ruim. Para de andar por circunstância. Não desista. Não desista. Jesus está indo para a cruz, está tudo piorando. É traído por quem anda do lado dele. É aquele que o beija, o trai. O Pedro corta a orelha do soldado. Ele é levado para o pretório. Lá ninguém é por ele, todo mundo contra ele. Soltam Barrabás. Ele carrega uma cruz pesada. Vai para o caminho do Gólgota. É o inferno. Ninguém está por ele. Todo mundo xinga, todo mundo humilha. Ele está ali, mas por que dentro da alma dele? Por que ele não para? Por que ele não chama um batalhão de anjos para o resgatar? Por que ele não desiste de tudo? Por que ele não fala, pai, destrói tudo isso aqui, que esse povo aqui não presta? Porque ele não desiste. Ele tem um sentimento de dizer, tem algo maior do que isso. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em nome de Jesus. Não basta não parar, é preciso não desistir. Não desistir. Lilian Alves, obrigado pela semente. Não basta ficar casado, é preciso não desistir do casamento. Não adianta ser mãe, é preciso não desistir do filho. Não basta ser líder, é preciso não desistir da liderança. Não basta ser um profissional maravilhoso, é preciso não desistir da sua profissão. Tem gente trabalhando que já desistiu. Tem gente casado que já desistiu. Não desista, vai, não desista. E último, quinto e último, o que significa esse vai-te? O que significa esse vai-te? Primeiro, avance. Primeiro, larga o passado. Ei, larga o passado. Segundo, avance. Avance. Passos de fé. Passos de fé. Terceiro, não pare. Se você não parar, você vence. Quarto, não desista. Teu interior. Fala do que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo dentro da tua alma. Veraneide Macena, Deus te abençoe. E quinto, siga em frente. Vai-te significa siga em frente. 5, anota aí. Siga em frente. Por que em frente? Porque Jesus está na sua frente. Não é direita, não é esquerda. Você pode seguir para a direita, você pode seguir para a esquerda, você pode seguir para trás. É seguir para frente. Mulher, para frente. É o que Paulo diz. Eu avanço para o alvo, para as coisas que estão à minha frente. Siga em frente. Nunca para trás. Não volte.
para o lugar de onde Deus te libertou, mesmo que as pressões te empurrem para lá. Não retroceda, não volte, não volte, não volte. Escute, eu estou pregando para alguém aqui. Siga em frente, seja radical. Tem assunto que não te diz mais respeito, porque esse assunto leva a tua mente para trás. Tem conversas que não te dizem mais respeito. E tem gente, eu vou te dizer, você quer saber quem ama você e quem não ama? De verdade. Se você vê um amigo que diz amigo perto de você, e essa pessoa, ela sempre está trazendo à tona algo que tem que ser deixado para trás, essa pessoa, ela não ama você. Afaste-se dessa pessoa. Escuta o que eu estou falando. Se você tem ao seu lado pessoas que fazem questão de deixar vivo, evidente, assuntos, temas, passado, coisas que você deve esquecer, deixar para trás, mas ela faz questão, até meio de forma sorrateira, brincando, você está sabendo, e ela traz à tona de novo, essa pessoa, ela odeia você, ela quer o seu mal, e você tem que urgentemente se afastar dessa pessoa. Urgentemente. Ela pode estar pintada de ouro, ela pode ser seu amigo de infância, porque quem tem que estar ao teu lado é gente que olha para frente. Olha para frente. Tem gente que toma café da manhã com você, que chama você de migo, miga. Tem gente que tô com você para sempre. Mas aí sempre abre a boca. Nossa, você viu? Você ficou sabendo? Estão falando. Sério? Nossa, olha, eu sei que não é legal falar nesse assunto. Cuidado. 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 Nem todos que estão perto de você realmente te amam. Mulher, eu peguei você em ato de adultério. Seu passado é terrível. Mas eu te digo hoje, vai-te. Largue esse passado. Avance. Não pare. Não desista. E siga em frente. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Manda esse link para alguém que precisa ouvir isso. Manda esse link para alguém que precisa ouvir isso nessa manhã. Você tem amigos, familiares que precisam ouvir isso. Essa palavra. Escreva no chat. Do passado para a promessa, lá vou eu. Escreva. Do passado para a promessa, lá vou eu. Do passado para a promessa, lá vou eu. Escreva no chat. Do passado para a promessa, lá vou eu. Pai bendito, eu quero orar pela vida de cada um deles aqui nessa manhã. Tu és um Pai presente, um Pai zeloso, um Pai que ama a nossa vida. O Senhor nos sabe, o Senhor nos encontrou em piores momentos, o Senhor nos encontrou quando não valíamos nada, o Senhor nos encontrou em momentos de dor, o Senhor nos encontrou em momentos de angústia, o Senhor nos encontrou em dias que a gente achava que não ia dar certo. A gente até merecia não ter a vida que tem hoje. Mas, ó Pai, nos ensine nesta manhã o segredo da felicidade. É impossível uma pessoa presa ao passado ser feliz.
Passado só serve para escola. Passado só serve para estudá-lo e dizer: eu não serei mais esse tolo, eu não serei mais esse fraco. Mas muitos não estão aprendendo nada. Há uma promessa, há um vai-te para cada um de nós aqui. Há um vai-te para cada um. Vai-te, vai-te. Largue isso, largue este passado, avance, não pare, não desista, siga em frente, siga em frente, vá, vai-te, perdoe-se, que a voz de Deus te alcance nesta manhã, que a glória do Pai te renove nesta manhã, que a unção do Espírito brote em você vida nesta manhã, que todo caos, toda prisão, todo embaraço caia por terra em nome de Jesus, e que você seja sarado, curado, tocado, liberto, vivificado, que o poder do Espírito brote dos teus poros, que você seja livre de todo mal. Eu declaro hoje, nesta manhã, que você sai das algemas do passado. Você sai. Você sai. Você sai. Você sai. Oh, meu Deus do céu, vai-te. Vai-te. Do jeito que você está nesta manhã, do jeito que você acordou, do jeito que você está, Deus manda eu te dizer: pode ir, que eu garanto. Pode ir que eu garanto, pode ir que eu seguro em tuas mãos, pode ir que eu te livrarei dos maus, pode ir, ninguém vai te acusar mais, pode ir, eu serei a tua dianteira, eu serei a tua retaguarda, eu serei o teu baluarte, eu serei a tua proteção, eu serei a tua torre forte. Vai-te, vai-te, em nome de Jesus, vai-te. Essa será a frase do Instagram. Do passado para a promessa, lá vou eu, porque Jesus me disse: vai-te, vai-te em paz e não peques mais. Esta é a frase. Do passado para a promessa, lá vou eu, porque Jesus me disse: vai-te em paz e não peques mais. Eu declaro isso nessa manhã. Do passado para a promessa, do passado para a promessa, lá vou eu, porque Jesus disse: vai-te em paz e não peques mais. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Eu quero deixar um alô aqui para você. Todos os dias eu estou meia-noite no meu canal, aqui no canal, no Clamor da Madrugada. Tem sido uma revolução. Se você quiser fazer parte comigo, todos os dias meia-noite. Se você não conseguir assistir meia-noite, acesse a oração da meia-noite, já está no canal. Ore agora comigo. Crie um período. Eu criei uma dinâmica no meu canal para te alimentar. De manhã pense, ore, meia-noite clamor e sermão 4 vezes por semana. Tome essas doses. Isso vai moldar você. Não sou eu não, é a palavra. Bem-vindo ao novo tempo. Vai-te, não peques mais. Por quê? Deixa o passado, avanço, não paro, não desisto e sigo em frente. Beijo, até amanhã. Tchau, foi muito bom estar com você aqui.